Aleluia. Glória a Deus. Amém. Bom dia, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Tá tudo bem, Jucles? Aleluia. Glória a Deus. Tá tudo bem? Isso. Bom, mano? Aleluia. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Você que amanheceu hoje preparado, achando que estava preparado para o que Deus vai fazer na sua vida hoje, eu quero te falar que você está equivocado. Você não está preparado, o Senhor há de te surpreender. Aleluia. Abre essas janelas para mim, por favor, para melhorar a acústica aqui. Glória a Deus. Vamos entrando aí, gente, e vai compartilhando. Lembra que não é de graça participar dessas lives. Para participar você tem que pagar. Pastor, quanto que custa? Compartilhar. Esse é o pagamento. Você clica no aviãozinho aqui, sai mandando para todo mundo que você conhece. É a forma de você pagar. É assim que eu recebo. Meu pagamento é saber que Deus está me usando para alcançar ainda mais pessoas. Então vamos lá, rapidão. Clica aí, sai compartilhando com a geral e deixa Deus te usar. Glória a Deus, os irmãos podem se assentar. Amém. Hoje eu preparei um tema inusitado e eu creio que é assim que você vai entender depois no final. Você vai ter revelação do que eu vou falar, seu coração vai explodir em fé. E a palavra que eu quero te dar hoje é: se posicione para acelerar. Já que a gente está no ano da aceleração e falando muito sobre isso, sobre acelerar, eu quero te falar hoje com esse tema. Se posicione para acelerar. Mas antes de entrar no conteúdo, eu tenho alguns recados importantes para dar, antes que eu esqueça. Hoje, eu não sei que dia, a não ser que você esteja vendo esse vídeo gravado em outro dia, mas eu estou gravando ele na quinta-feira, dia 6 de janeiro de 2022. E hoje à noite nós vamos ter um evento poderosíssimo lá na Videira Bueno. Nós vamos ter das 19 às 22 o evento Acelerando o Crescimento. Vai estar lá eu, aleluia, glória a Deus, eu vou estar lá. Vai estar lá também o José Hermínio, que é um irmão querido, precioso, do grupo Hiper Franchise, que tem a Hiperfesta, Hipergôndolas, Hiperconfeiteiro, Hiperutilidades, Hipercontábil, Ginflex, alguma coisa assim, toda vez eu confundo. E mais de 200 lojas, um irmão que prosperou poderosamente e que vai te falar como que você acelera o crescimento, como que você entra nessa aceleração para crescer, né? Para prosperar, para avançar, para multiplicar o que Deus tem colocado nas suas mãos. Então, corre para lá hoje, 19 horas, é gratuito, não tem que pagar nada. A única observação é porque não entra sozinho. Tem que levar um acompanhante, um visitante. Você tem que convidar outro empresário, outra pessoa que você conhece para estar lá também. Então, pastor, se eu chegar sozinho e meu visitante não for, não vou poder entrar? Claro que vai, né, irmão? Pelo amor de Deus. Não vou deixar você para trás. Mas aí, já que você não levou o visitante, que tem muito valor, aí você vai pagar coisa que é bem mais barata, assim, R$3.000. Aí você, não, vou levar o visitante. Estou brincando, não vou cobrar nada não. Outro recado importante é que semana que vem eu vou estar de férias, vou estar viajando, mas eu vou fazer live. Eu não vou parar. Esse mês inteiro, bora acelerar é o tema que eu dei para essas lives. Bora acelerar. É o tema de janeiro. Vou dar um tema por mês esse ano. É o tema de janeiro de 2022. Bora acelerar. Você tem que olhar esses temas sempre como um convite. Eu estou te fazendo um convite. Vocês querem acelerar? Está querendo acelerar mesmo, Thiago? Thiago. Ó, que você está falando, mano. Porque quando você aceita esse convite para acelerar, o que você acha que Deus vai fazer na sua vida? Acelerar. Mas eu estava querendo um dia de folga. Não esquenta não. Na hora que acabar o ano da aceleração, você descansa. Estou pegando seu pé. Mas vamos lá. E para finalizar, além de você compartilhar aqui com todo mundo que você conhece, por favor, senta o dedo aqui e depois de você compartilhar, como é pago, é a forma de você pagar para participar. É você chamar mais gente, então clica no aviãozinho, chama todo mundo, para quem está online agora, e depois você escreve aqui nos comentários, está pago, só para eu saber que você pagou.
Já temos 94 pessoas na live, então eu quero ouvir 94 comentários aqui. Eu quero ler, né? 94 aqui pessoas escrevendo tá pago. Então vamos lá, clica aqui no aviãozinho, compartilha com todo mundo, principalmente quem está com a bolinha verde na foto. Essa pessoa está com a mão no celular agora dentro do Instagram, então ela está esperando você convidá-la. E aí, depois você escreve aqui. Até agora só o Betinho que escreveu tá pago, agora o Júlio. Amém, o povo tá pagando, estou acreditando em vocês. Então vamos lá. E último recado, estamos literalmente nas últimas horas do valor de lançamento do Clube do Resultado. Só para quem ainda está boiando, não sabe o que eu estou falando, eu lancei uma plataforma que é o Netflix do empreendedor e do vendedor cristão. Chama Clube do Resultado, que é um site e que já tem aplicativo também. O Android já está funcionando e do iOS eu estou pegando o pé deles porque bichinhos são exigentes, mas deve liberar a qualquer momento. E aí lá dentro você vai ter conteúdos, mentoria, curso, treinamento, pregação, palestra, tudo isso, não só minha, como de várias outras pessoas também, lá dentro para você assistir. É literalmente um Netflix do reino, para te ensinar a prosperar, a administrar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, para você que entende que o Senhor te dá sabedoria, e a sabedoria conquista as coisas, mas você precisa de conhecimento para administrar aquilo que a sabedoria conquista. E eu lancei num valor literalmente ridículo, irrisório, que é para colocar o máximo de pessoas logo no começo. Então é literalmente R$16 por mês, é muito barato. É R$199 por ano. Só que agora eu vou aumentar para R$999, que é o valor original, que é o que vale. Eu não faria algo que eu não atribuísse o valor. Então R$999 é o valor normal. E que amanhã, último dia desse valor. Mas não espera não, por quê? Porque é inteligente da sua parte você entrar. Pastor, qual que são os outros benefícios para quem entrar no Clube do Resultado? Vão ter aulas ao vivo comigo toda semana. É uma forma de você ter acesso a mim, poder fazer pergunta e tudo mais. Para algumas pessoas, né, eu vou separar pelo menos uma aula por mês para dar uma consultoria online para os alunos do Clube do Resultado. Nessa consultoria, literalmente, muitos vão entrar na aula junto comigo e eu vou entender o negócio, fazer um diagnóstico, criar um planejamento estratégico, dar ideias, criar as ações, criar um cronograma de execução, tudo isso, mas é exclusivo só para quem está inscrito no Clube do Resultado. Alguém escreve para mim aqui, por favor, nos comentários, clubedoresultado.com, só para eu poder fixar o comentário aqui, e aí todo mundo que não sabe fica sabendo. Mas é inteligente da sua parte pagar barato, não tem por que você pagar depois R$99 por mês. Se está R$16 por mês, paga só R$16, velho. Então, para que você vai esperar? Aí, além de mim, está lá o pastor Luiz, o pastor Naor, Pablo Marçal, Ricardo Martins, Edilson Ribeiro, Ronaldo Dantas e vários outros. Não, precisa estar tudo junto, igual o site mesmo, clubedoresultado.com, sem espaço, tudo minúsculo, por favor. Assim acho que dá. Vamos lá, deixa eu fixar aqui. Pastor, quero participar, me dá o código de barras. Não tem código de barra. É só entrar lá no site, clubedoresultado.com. Você pode escolher assinatura anual ou mensal. Mais inteligente ainda se fazer anual. A mensal, você vai ter que ficar renovando todo mês, e aí se de um mês para o outro aumenta, você pega o aumento. Então faz o anual que você já garante o valor para o ano todo. Outra coisa é que nós vamos ter evento. Nós vamos ter eventos exclusivos só para quem é assinante do Clube do Resultado. Só vai poder entrar quem é assinante. Quem que vai estar lá nesses eventos? Os professores estão lá dentro, além de mim. Tudo isso são vários benefícios para quem está dentro. Então eu quero saber, ó, tem gente, Ana Paula colocou aqui, eu já estou dentro. Quem que já está dentro do Clube do Resultado, escreve aí nos comentários, deixa eu saber. Quem está dentro, você coloca, estou dentro. Estou dentro do CR. Abreviar, estou dentro do CR, Clube do Resultado. Glória a Deus. E agora pega a sua Bíblia, Êxodo capítulo 40, versículo 34. Êxodo 40, 34. O tema de hoje, ó, um monte de gente colocando tá pago, outros eu já estou dentro do CR. Aleluia, é isso mesmo, ó, um monte de gente, estou dentro do CR. Glória a Deus. Aleluia, muita gente. Bênção demais. Êxodo capítulo 40, versículo 34. O tema de hoje é: se posicione para acelerar. Por que eu estou falando disso? Porque literalmente nós estamos falando de aceleração
a gente faz algumas alegorias aqui, algumas comparações, a gente usa algumas coisas de exemplo. E como que funciona uma corrida? Ele tem uma linha de largada, né? E você tem que estar ali como fala? Fugiu a palavra aqui, ia falar pódio é para quem já ganhou, não é? Também não é ranking. Oh Deus, esqueci a palavra. Mas você tem que estar na linha de largada ali, vamos pegar a Fórmula 1 de exemplo. Você tem as posições, você vai ter 20 carros correndo, você está em 12º, em 10º, primeiro, na pole position, né? Você é o primeiro no grid de largada. Agora você então tem que estar posicionado. Você não pode estar nos boxes, batendo papo, conversando e tal, aí de repente a luz fica verde, todos os outros saem correndo e você está lá. Está lá, aleatório, olhando para as nuvens, olhando para os passarinhos. Por que eu estou te falando isso, irmãos? Porque tem um monte de gente que está assistindo essas lives todo dia e não estão vendo o sinal da largada. Você tem que estar no grid, também não é olhando para dentro do carro, não é pensando em outra coisa. Você tem que estar no grid de largada e olhando ali o tempo todo para o sinal. Aqui em São Paulo a gente chama de sinal, né? Aqui fala sinaleiro, farol, sei lá como fala. Então assim, eu te encontro no sinal. Aí todo mundo, sinal, em São Paulo é sinal. Farol, sinal. Aqui é sinaleiro, né? Sinaleiro. Então você tem que estar olhando para o sinal o tempo todo, para o farol, para o sinaleiro. Por quê? Porque ele está vermelho. Ele vai ficar amarelo. Esse daí ele faz o inverso, né? E aí ele vai ficar amarelo. Ele não é verde, amarelo e depois vermelho, que é o da rua. Esse não, ele está vermelho, aí ele fica amarelo, você já dá uma pressão no motor e na hora que fica verde, você senta o dedo e sai acelerando. Agora presta atenção, queridos, porque Êxodo capítulo 40, versículo 34, mostra que tem sinais de que é para a gente acelerar. E olha o que a Bíblia diz. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante. Avengers! Já lembrou do Capitão América. Eu uso filme demais. Falando de filme, ontem foi poderoso, fiquei até emocionado. Eu dei a tarefa ontem que o povo tinha que assistir o Forrest Gump. Um monte de gente postou, tirou foto da TV, me marcou, top. E tiveram revelação de que realmente nós não podemos correr atrás de quem não tem propósito. Mas o Senhor não, Ele tem desígnios para nós. Nós podemos ir atrás dEle, aleluia. Então vamos lá, continuando. Então os filhos de Israel caminhavam avante. Quando acontecia o quê? Quando eles olhavam para o sinal. Qual que era o sinal? A nuvem. A nuvem era o sinal. E aí, está aqui de novo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Não era de vez em quando, irmãos. Não era um dia eles submetiam à vontade de Deus e no outro eles faziam o que eles queriam. Num dia eles seguiam a nuvem, no outro eles iam pelo que eles achavam melhor. Num dia eles seguiam a nuvem, mas no outro dia teve alguém que fez uma live e falou que não, que você tem que fazer outra coisa da vida. Aí você já larga tudo e vai fazer outra coisa. Mas depois você volta para seguir a nuvem. Aí depois você volta a fazer o que você quer. Depois você volta para a nuvem. Depois você volta para o que você quer. Canseira. Quieta, sossega. Escolhe o que você quer da sua vida. Você quer seguir a vontade de Deus e a direção que Ele te dá? Ou você quer continuar fazendo o que você acha que é o melhor? Isso é muito sério, irmãos. E aí o texto continua. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam. Até o dia em que se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo sobre ela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Vamos transformar aqui jornadas em dias. Então, em todos os seus dias, você tem que estar olhando para o sinal de Deus, para dar a direção, o tom, o rumo para onde você tem que avançar. Agora presta atenção, porque eu tenho algo da parte do Senhor que vai explodir aí no seu coração. A nuvem está movendo, querido. Você não está vendo, não? Em cada live dessa que nós temos feito,
em cada conteúdo que o Senhor tem falado, não é o do Rafael Almeida falando, é o Senhor que está falando com você. O Senhor falou com o pastor Luiz, deu tom, é o ano da aceleração. Aí o Senhor falou com o Rafael Almeida, ele criou a série, bora acelerar. Aí você está ouvindo as lives e está sendo convidado a isso, acelerar, acelerar. Mas não, alguns estão parados ainda, não viram que o sinal ficou verde, que chegou a hora de meter o pé no acelerador. Abre essa porta para mim, por favor, para o final, acho que vai melhorar a acústica, está dando muito eco. Então presta atenção, estão perguntando aqui se a live fica gravada, fica sim, e é importante te falar, no Instagram ela fica gravada, só que ela some, né, depois. Instagram, depois você perde as coisas. Mas no YouTube está tudo lá. E inclusive muitos outros conteúdos. Então no YouTube, Rafael Almeida Play, se você não está inscrito lá ainda, é pecado, arrepende, muda de vida. Vai lá, se inscreve e lá está tudo. Inclusive hoje entrou lá uma entrevista minha com o Ricardo Martins. Então assiste lá. Então vamos lá, irmãos, presta atenção para que você compreenda com todos os santos o que o Rafael Almeida está te falando hoje. Isso não é aqui não, né? É no vizinho que está batendo? Ou é aqui? É aqui? Não, manda, me ajuda. O povo está batendo martelo bem agora, pai amado. Então presta atenção, olha aqui. Vamos fazer engenharia reversa. Primeiro, Deus fala com o pastor Luiz, é o ano da aceleração. Segundo, o pastor Luiz submete a nós um presbitério e todo mundo concorda, testifica imediato. Não tem uma sugestão para mudar. Porque normalmente todo mundo é bom para dar palpite. Ele fala, irmão, estou querendo dar um tom para o ano que vem e tal, Deus tem falado comigo. Aí o outro já fala, não, Deus também tem falado comigo, que é o ano de não sei o quê. O outro pode falar que é outra coisa. Então pode ter muitas opções para depois ter que orar e escolher qual que é a que realmente tem que ser. Nesse caso não, foi batata. Falou, testificou no coração de todos e por unanimidade é isso que Deus está colocando no coração de todos. Está na hora da gente acelerar. Está na hora de romper, está na hora de quebrar, está na hora de avançar, está na hora de explodir. Aí, depois de Deus ter feito isso, Deus vai e coloca no coração do Rafael Almeida. Bora acelerar, é o tema. Aí eu estou fazendo a construção da revelação disso para você. Então no primeiro dia eu te falo, não basta acelerar para qualquer lugar, tem que acelerar no rumo certo. Você tem que dar uma direção correta. Aí depois eu falo do estilo de vida, do Acceleration Lifestyle. Ficou chique, hein, rapaz do céu? E eu usei. Teve gente aqui na live que deu a sugestão do nome, eu coloquei. Se você olhar lá no YouTube, a capa tá Acceleration Lifestyle. Aí eu tô aqui hoje, e aí ontem eu falei outra coisa, e hoje eu tô falando, e cada dia eu tô falando para você, para construir a revelação. Para quê? Porque você tem que ver o sinal. Por que é importante eu ver o sinal de que a nuvem está movendo? Porque você não pode ficar para trás, querido. Você não pode ficar para trás. Na hora do grid de largada, que a luz fica verde, todo mundo sai acelerando, você não pode passivar, você não pode virar um retardatário. Você não pode virar um obstáculo para os outros. Porque de repente você está na frente de pessoas e eles querem correr, mas você está travando o trânsito. Você virou um retardatário ruim de serviço. Porque os retardatários que estão com o carro mais lento, que ele está vendo que o cara está na frente, está dando uma volta nele, ele sai de lado, ele deixa o cara passar, ué. Eu vou atrapalhar o cara ganhar a corrida? Tirar a vantagem dele para o outro porque eu não tenho potência igual ele? Não, eu saio para o lado. Mas presta atenção, Deus não quer que nenhum dos seus filhos vire um retardatário. Deus quer ver todo mundo brigando pela pole position. Brigando pelo primeiro lugar. Pastor, mas eu estou concorrendo com os irmãos? Não está não, fica em paz. Sua briga é contra você mesmo. E o diabo é o pneu que fura, o diabo é um animal que entra na pista, o diabo é o que quer atrapalhar você de bater seu recorde. Então entenda isso, não tem uma bandeirola lá no final para te falar que você é vencedor e você ganhou do irmão. Você não está concorrendo com pessoas, mas você está concorrendo consigo mesmo. Você está correndo atrás de bater seu recorde. Você está correndo atrás de viver o que você nunca viveu, de desfrutar do que você nunca desfrutou, de apropriar do que você nunca apropriou, de viver uma vida tão gloriosa, tão poderosa, tão feliz, tão em paz, onde literalmente, como diz lá em Eclesiastes, você já não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus te enche o coração de alegria. Aí você fala, ué, eu vou ter amnésia? Eu vou ter Alzheimer? Vou ter problema de memória? Não, é porque seus dias serão tão poderosos que você não vai ficar gastando tempo para pensar no passado. Seus dias serão tão extraordinários
que você não vai ficar olhando para trás, eu era feliz, eu não sabia. Não, 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 não. Você está tão acelerado, tão engaisado. E o que acontece quando você acelera, irmãos? Você sabe, mais uma vez usando a corrida como alegoria. O que acontece quando você acelera? Quanto maior é a sua velocidade, mais concentração você tem que estar no que está na sua frente. E menos você olha no retrovisor. Quanto mais você está devagar, mais você olha para o lado, para trás, mais você distrai. E se você está parado então? Até dá para dormir, parado. Agora, e quando você está acelerado? Eu não sei vocês, eu já, como diz o outro, já pisei um pouquinho. Mas não é tanto assim não, porque tem gente que correu mais que eu. Mas eu já dei 245. E a 245 km por hora, você não quer conversar com ninguém. Você está aqui, ó, você agarra no volante e você está aqui, ó, focado, olhando para frente. Por quê? Porque literalmente uma pedrinha no caminho, você capota. Né? O meu cunhado é professor de física e é engraçado porque ele dá a comprovação física. Ele fala, não existe carro no mundo seguro acima de 120 km por hora. Não existe. Nenhum carro no planeta é seguro acima de 120 km. Passou de 120, literalmente, aí ele explica a massa, o peso, a velocidade, e aí um carro de 1,5 tonelada está pesando 50 quilos só, a 200 e tantos quilômetros por hora, por exemplo. Eu não sei fazer a conta aqui agora, vocês vai tolerando aí minha ignorância. E aí, por fim, negocinho de 50 quilômetros, acelerado, pegou uma pedrinha, ele vira. Se ele tiver que dar uma desviada de alguma coisa, ele capota. E se bate, então, num muro parado, ele vira uma folha, achata, não sobrevive nada. Não, mas tem 80 airbag, não vai resolver. Então presta atenção, você quer acelerar? Você tem que manter o foco para frente, parar de olhar para trás. Você quer acelerar? Você tem que estar olhando para o sinal, porque na hora que ele ficar verde, você tem que meter o pé no acelerador. Você quer acelerar? Você não pode ser um retardatário. E você tem que estar focado em bater recordes, em viver o que você nunca viveu. E isso é tão básico, irmãos. Por quê? Porque até os homens ímpios conseguem compreender isso. Até Einstein classificou como loucura, ímpio, classificou como loucura o homem fazer a mesma coisa todo dia e esperar ter um resultado diferente. É uma loucura. O Adanilton todo dia pega o mesmo caminho, ele vai chegar num lugar diferente? Não vai, aquele mesmo caminho vai te levar para o mesmo lugar. Então presta atenção, a nuvem moveu. E aí, o que você vai fazer? E aí, gente, o que você vai fazer? Você vai seguir a nuvem. Você viu ela movendo? Bora atrás dela. E eu estou aqui para te falar como um profeta do Senhor na sua vida. A nuvem moveu e ela está acelerada. A nuvem moveu e ela está, como diz o outro, na hora que se você piscar, você já não vê mais ela já sumiu das suas vistas. A nuvem moveu, só que, como diz o outro, ela vai de 0 a 100 em 0,00005 milésimo de segundo. Então, literalmente, você piscou, ela sumiu, desapareceu. Ela sumiu? Não, ela acelerou na velocidade da luz. E Deus está te falando, vem atrás, acelera junto. Mas não é de vez em quando, em todos os seus dias, a Bíblia diz, em todas as suas jornadas. Em outra comparação, você pode falar o seguinte, as jornadas podem ser os dias, então em todos os seus dias, era a nuvem que os direcionava. Mas eu vou ampliar também, pode ser em áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida, eles dependiam da nuvem mover. Então é o seguinte, eu estou querendo casar com ela aqui, eu posso casar? Eu tenho que olhar para a nuvem. A nuvem tem que andar no meu relacionamento. Eu estou querendo abrir uma empresa, eu tenho que olhar para a nuvem. Eu vou responder o meu chamado, você pastor, eu tenho que olhar para a nuvem. Em todas as áreas da minha vida, em todas as minhas jornadas, em todas as aventuras que eu vou me envolver, eu tenho que estar olhando para a nuvem. Eu tenho que estar sensível àquilo que o Senhor está me direcionando. Então eu estou aqui hoje para falar para você, querido, a aceleração do Senhor na sua vida não é em apenas uma área da sua vida, mas em todas as áreas você vai ser acelerado. Seu casamento vai ser o melhor casamento da história, você pode ter 833 anos de casado, você vai entrar agora no melhor ano da sua vida, do seu casamento.
Sua vida financeira, literalmente, você vai ganhar mais dinheiro esse ano do que todos os outros anos da sua vida somado. E você fala, pastor, você está mexendo com as minhas emoções. Você está me gerando expectativas. E se não der certo, eu posso vir te cobrar? Pode. E o que eu vou falar para você? A mesma coisa que eu estou falando hoje, palavra de Deus. Não é a opinião do Rafael Almeida. Estou falando a palavra do Senhor, a nuvem está movendo. Em todas as suas jornadas, em todas as áreas da sua vida. Não é numa área ou outra, é em todas. Na sua vida com Deus, seu relacionamento com Deus, esse é o ano que você vai ter as maiores experiências. Você vai ter a maior sensibilidade, você vai mais ouvir a voz de Deus, que você vai mais ter revelação da palavra. Esse é o ano onde Deus mais vai usar você. Você vai impor as mãos, você vai falar, você vai ministrar e vida vai jorrar de você. Você é esse vulcão que entrou em erupção e agora não tem jeito. Você vai mudar a equação, você vai mudar a geografia local, você vai mudar. E é o seguinte, o vulcão entrou em erupção, o mundo inteiro fica sabendo, porque chegou o tempo de você se manifestar. E na medida que você se manifesta, todo mundo fica sabendo. E não tem como atribuir glória para você. Todo mundo vai ser obrigado a reconhecer. É o favor do Senhor que está sobre a sua vida. Aí, ó, Fernanda falou, meu patrão me disse ontem que eu vou prosperar como nunca antes aqui no jornal. Ouvi da boca dele. Então, quando você ouve o patrão falando para você que você vai prosperar como nunca antes, ele está te dando um sinal, a nuvem andou. A nuvem andou, você está liberada para prosperar aqui na minha empresa. Se o seu salário aumentar 10 vezes mais, eu não vou te mandar embora, porque isso é uma burrice sem tamanho dos empresários. Muitos fazem isso. Está pagando muito para uma pessoa e já pensa em mandar embora e contratar outro mais barato. Ah, ser burro assim lá no inferno. Então presta atenção, seu patrão te liberou, Fernanda. Então vai, e aí, o que você está esperando? Prospere como nunca antes. Seu pastor também está te liberando. Multiplique como nunca antes. Pastor, eu posso colocar um alvo de multiplicar minha célula a cada 2 meses? Pode, está liberado. Estou te liberando, seu pastor está te liberando. Pode multiplicar a célula 6 vezes esse ano. Está liberado, eu não vou te segurar, está liberado. O sinal ficou verde. Pastor, não tem tudo isso de líder em treinamento. Pega o que você tem, desafia cada um a liderar 2 e você também lidera 2. Você só precisa de mais 2 líderes em treinamento. Junta você e mais 2, cada um lidera 2 células, pronto. Uma célula virou 6. Já é um discipulado mega, com 6 células. Pastor, eu posso fazer tudo isso mesmo? Bicho, você pode, como diz o outro, você pode ressuscitar morto, você não vai poder liderar mais de uma célula. O que você acha que é mais difícil? Eu liderei 2 células ao mesmo tempo durante 3 anos e meio. Eu fui líder de célula durante 5 anos e meio. Só que detalhe, com 1 ano e meio de líder, eu já virei discipulador. Então eu fiquei 4 anos como discipulador, liderando célula. E desses 4 anos, 3 anos e meio, eu liderava 2. Eu era discipulador, liderava 2 células durante 4 anos. 3 anos e meio, 2, 4 anos, 1. Já como discipulador. Só que detalhe, não era eu e mais 1. Era 14 células no meu discipulado. E eu terminava o ano com 14, levantava um discipulador, multiplicava o discipulado, mandava 7 com ele, ficava com 7. Terminava o outro ano com 14 de novo. Foi só 5 anos seguidos fazendo isso. 5 anos multiplicando 100%. Só 5 anos. Aí eu virei obreiro. Comecei a rede com 32 células. Eram as minhas 14 e mais uma parte da rede do pastor Rafael Vieira, que foi enviado para Uberlândia. 32 células, 350 membros. Chegamos em 5 anos em 1.350 membros. 1.358. Levantei 5 obreiros. Hoje, literalmente, todas as redes de adulto do Bueno saiu da minha rede. E os pastores que estão lá assumiram as outras redes. E os que não eram que eu que levantei saíram. Não é impressionante um negócio desse? É favor de Deus. Não é porque eu sou bom, não. É só porque pode. Sabe o seguinte? Deus liberou. Deus liberou. Cai para dentro. Vamos lá. Multiplica. Outra coisa, prosperar. Está liberado também. Estou te liberando. O sinal ficou verde, a nuvem andou, pode prosperar. Pastor, mas está tão cômodo assim, do jeito que está, minhas contas estão pagas, está tudo em dia. Né? Eu vou ficar arrumando confusão? Não, não é arrumando confusão. Você está no carro, você tem potência no motor, só que você está subaproveitando esse motor que Deus te deu. Você está andando devagar numa Ferrari, não faz sentido. Mete o pé, acelera. Deus ampliou sua revelação para que você prospere. Acabou o tempo de você ser medíocre. Acabou o tempo da sua fé ser limitada apenas em pedir um prato de comida para o seu pai. Acabou o tempo de você ficar preocupado se você não vai passar fome, se não vai sujar seu nome. Você não vai cancelar cartão de crédito porque você não deu conta de pagar. Acabou o tempo de ficar pagando juros para os outros.
Acabou o tempo de ficar pensando quem é que vai te emprestar dinheiro. A nuvem andou, você está liberado para acelerar e prosperar. Sinto no meu espírito algo aqui, ó. Tem alguém que está assistindo essa live ou que está aqui, que está cogitando em rejeitar uma proposta que recebeu porque imagina que é grande demais para ele. Sinto claramente no meu espírito, uma porta está chegando diante de você, tem uma proposta diante de você e você está cogitando desistir dela porque você não se julga bom o suficiente para essa oportunidade que está surgindo diante de você. Eu quero te falar, é a nuvem andando, é Deus abrindo portas, é Deus te abençoando. Para que você vai abrir mão disso? Porque você acha que você não dá conta? Mas quem achou que você dava em algum momento? Ninguém acha que você dá conta não, queridão. É o Senhor que vai fazer, Ele vai te capacitar, Ele vai te suprir, Ele vai te fortalecer, Ele vai te instruir. É o Senhor. Olha, irmãos, eu vou compartilhar um negócio com vocês que eu não falei com ninguém ainda não. Eu estou vendo, eu estou falando todo dia desse negócio de clube do resultado. Aí ninguém me perguntou também. Como diz o outro, eu vou responder uma pergunta que ninguém me perguntou. Por que eu criei isso? Ninguém me perguntou por que eu criei. Então eu vou falar. Sabe por que eu criei? Porque teve um dia, eu estava dando uma aula da mentoria, da primeira mentoria que eu dei, que é a Revolução nas Vendas. E no meio da mentoria eu fui falar sobre Salomão, sobre o que ele pediu para Deus. Impressionantemente eu fiz a pergunta, tinha umas 80 pessoas na aula, ao vivo na hora, e eu falei, e aí, quem que sabe? Todo mundo que respondeu falou a mesma coisa, que ele tinha pedido sabedoria. Mas está incompleta a resposta. Se essa é uma prova, uma questão numa prova, você ia ganhar só um meio ponto nela. Porque ele não pediu só sabedoria, ele pediu sabedoria e conhecimento. E no meio da aula, Deus falou claramente comigo essa expressão. A sabedoria conquista. Os sábios, quem é sábio, quem queria sabedoria e me pediu sabedoria, porque a Bíblia diz que todos que querem podem pedir para Deus que Ele dá de graça, liberalmente. Quem me pediu sabedoria, eu confio de colocar coisas na mão dele. Então a sabedoria conquista as coisas, a sabedoria traz a riqueza para você. Mas Deus falou, mas você precisa de conhecimento, porque o conhecimento administra aquilo que a sabedoria conquistou. Nessa hora eu falei, então beleza, eu tenho que continuar ensinando o povo. É isso que o Senhor quer que eu faça. E aí eu abri outra mentoria, a Bora Multiplicar, que inclusive acabou essa semana. Só que aí eu não estava bem ainda. Sabe a sensação que está incompleta, está faltando alguma coisa? Por quê? Porque quem participou da Revolução nas Vendas aprendeu, mas foi lá, 100 e poucas pessoas. 200 e pouco, não lembro agora, de cabeça. Quem participou da Bora Multiplicar, também, uma quantidade de pessoas, 100 e pouco, não lembro agora. Mas o Senhor queria expandir, falou, não, tem mais gente, mais filhos meus que eu quero abençoar, só que eu não estou podendo confiar muita coisa na mão deles, porque eles não conseguem administrar. E aí eu falei, então o que eu faço? Fui orar, e Deus colocou claramente, junta todo o seu conteúdo num lugar só. E coloca mais gente junto com você. Porque você não sabe tudo. Então aquilo que eu te dei, você vai entregar de conteúdo. Mas você vai trazer mais gente para dar aula com vocês. Você vai juntar tudo num lugar só. E aí eu vou instruir através de vocês, os meus filhos, para que eles se capacitem, para eles conseguirem administrar tudo que eu vou colocar na mão deles. Meu Deus do céu. Tem gente falando, essa foi a palavra de Deus ontem. Para mim, aleluia. Deus tem alinhado a palavra, Ana Lúcia. Deus falou a mesma coisa para ela, pronto. Não tem como você prosperar se você não conseguir administrar o que Deus colocar na sua mão. E é básico isso, de novo, até os ímpios sabem disso. Tem que ler, tem que estudar, tem que fazer curso. Para quê? Para você saber como que faz as coisas. Então eu estou com a Solange aqui. Solange é uma irmã querida, marquei com ela hoje, nós vamos conversar daqui a pouco, que o testemunho dela me inspira. Por quê? Porque ela já trabalhava de cerimonial e Deus tinha colocado um alvo no coração dela para ela mexer também agora com buffet. Só que ela não chegou e falou, vou fazer. Não, ela foi estudar, fez faculdade de gastronomia. Para quê? Para ela não ser uma aleatória lá, sendo enganada por funcionário, que ela vai falar, faz tal coisa, e eles, não, assim não é, e ela não sabe se é, não é. E aí ela foi estudar. Isso mostra o quê? Que ela se capacitou, adquiriu conhecimento para administrar aquilo que a sabedoria está dando nas mãos dela. Então, mais uma vez, querido, eu não estou falando isso para vender inscrição de curso, não. Você não quer entrar no clube do resultado, o problema é seu, literalmente. Só quem está perdendo é você. O negócio não é para mim, porque tudo que está lá eu já sei, sou eu que falei. Então, é para quem não sabe que vai entrar lá e vai aprender. Mas se você não quer fazer isso, faz outra coisa, vai estudar.
vai fazer um curso, vai ler livro, aí entra numa outra mentoria, arruma outra pessoa para te ensinar se você acha que eu não tenho nada para te ensinar, mas não fica parado sem o conhecimento, porque senão você não vai poder ter muita coisa na sua mão. E eu sinto claramente que essa pessoa que está assistindo agora, que está querendo rejeitar essa proposta que está diante dela, é porque não acha que tem o conhecimento necessário. Porque lá atrás teve oportunidades de investir para crescer o conhecimento e não investiu. Mas se Deus está colocando isso no coração para eu te falar agora, é porque ainda dá tempo. Dá tempo de você abrir, entrar por essa porta e prosperar lá dentro. Aí, como diz o outro, você vai trocando pneu com o carro andando. Você vai estudando enquanto você está lá. Teve um dia, irmãos, vou finalizar falando esse testemunho. Eu tenho que me policiar para não ficar passando o horário. Aí a Reisa está falando, eu comecei uma pós-graduação esse ano. Aleluia, tá vendo? Está se movimentando, para quê? Para ampliar a capacitação, o conhecimento. Para quê? Para que o Senhor dê sabedoria, coloque mais coisas nas suas mãos e você não perca a sua vida por causa disso. Porque tem gente que a empresa cresce demais e a vida desmorona. Desmorona, casamento arrebenta, ministério arrebenta. Por quê? Porque não teve sabedoria e conhecimento para administrar muitas coisas. Irmãos, eu tenho 5 empresas, estou abrindo a 6ª. Sou pastor, cuido dos empresários, cuido dos desempregados, cuido das mídias da igreja, cuido da mentoria do pastor Luiz, do pastor Naor. O que mais que eu faço? Dou aula na minha mentoria, dou aula no seminário, cursão CTL, Escola da Família na igreja. Tenho mulher e 3 meninos, tenho mãe, tenho irmão, tenho amigos. E ainda estou abrindo a 6ª empresa agora. Mas pastor, como que você consegue tudo isso? Acredite, sabedoria e conhecimento. É a associação das duas coisas. Aqui, ó, Ana Lúcia, eu estou sentindo no meu coração de fazer faculdade de administração, é um sonho antigo, aleluia. Você sabe, é o Senhor quem gera em nós o querer e o realizar. Também, ó, comecei a estudar, pastor, desde o dia 3 de dezembro por causa de uma proposta que chegou para mim, a Doriana falando. E exige estudos e comecei a movimentar isso, é algo grande aí, irmãos. Está aí, ó, o testificar. Semana passada eu conversei com 2 irmãs e o testemunho me abençoou demais. Que as 2 irmãs falou, uma delas falou, eu tinha só até a 4ª série. E Deus um dia, anos atrás, usou o pastor Luiz para falar que era para a gente entrar nas escolas, para influenciar as crianças, para ganhar, para abençoar. E aí ela ficou com isso no coração e falou, vou voltar a estudar. Ela terminou o fundamental, o ensino médio, fez o Enem, tirou nota boa, foi fazer faculdade, formou no ano passado em pedagogia e abriu a escola dela. Alguém que tinha até a 4ª série, irmãos. Mas, de novo, tinha como ela abrir uma escola tendo só até a 4ª série, irmãos? Não tinha. Para que agora ela seja dona de escola e esteja impactando a vida dos alunos que Deus tem colocado na mão dela, ela se capacitou. Porque o natural e o espiritual andam juntos. Você vai ver, Deus não colocou Moisés para libertar uma tribo de formiguinha. Foi as 12 tribos de Israel, foi o povo, a nação. Mas ele ficou 40 anos lá, como neto do faraó, sendo treinado. Em toda ciência e conhecimento, a Bíblia diz. Moisés foi treinado, preparado em toda ciência e conhecimento. Por quê? Porque quando ele tinha que saber administrar. Mesmo assim, ele precisou recorrer à sabedoria do sogro, de Jetro, para ajudar ele a tomar decisão e separar o povo. Você percebe o tanto que a sabedoria e o conhecimento são fundamentais? Mas principalmente porque quem não tem sabedoria e conhecimento vai rejeitar as propostas que Deus vai trazer para você. Então lembra disso, o natural e o espiritual andam juntos. Deus não ganha nada com a sua ignorância. Vai estudar. Talvez você está aqui, pastor, já tem 50 anos, vou estudar. Vai estudar, ué. Amplia o conhecimento, amplia. Por quê? Porque todo livro que você lê, todo curso que você faz, amplia sua visão. Amplia sua visão. Talvez você não sabe, mas sabia que piloto de Fórmula 1, você não pode comprar um carro de Fórmula 1 e ir lá dirigir? Você tem que fazer cursos e cursos e cursos. E você tem que dominar todo o carro, você tem que saber tudo. Como diz o outro, se a equipe não aparecer de mecânico e der um problema no carro, você tem que saber o que é o problema. Então o piloto de Fórmula 1, ele tem que entender tudo sobre o motor do carro dele. Tudo sobre o carro, ele tem que entender sobre a aerodinâmica. Ele tem que entender de física, de aceleração, de inércia. Ele tem que ser de resistência do ar. Ele tem que entender de tudo isso. Ele tem que estudar para que ele possa entrar no carro e acelerar. Olha, nem estava no meu esboço isso daí, mas eu creio que não serviu só para essa pessoa que estava para rejeitar a proposta, não.
creio que serviu para todos, irmãos. Chegou o tempo de você se capacitar, porque tem coisas grandes que Deus vai colocar na sua mão. A nuvem andou. A nuvem andou. O tempo de você ficar parado, olhando para a nuvem, ela parada, e você do mesmo jeito que você estava 10 anos atrás. Esse tempo passou. A nuvem andou. Chegou o tempo agora de você se capacitar, de você expandir seu conhecimento, de você expandir sua sabedoria, de você buscar mais do Senhor sabedoria. Porque sabedoria você não conquista fazendo coisas naturais. É buscando diante do Senhor, é o Senhor que dá. Porque tem um monte de gente que fez 5 faculdades, 8 pós-graduação, 42 mestrado, 130 doutorado, estuda há 1.500 anos e é burro igual uma porta para as coisas espirituais, não é sábio, toma decisões tolas. Então você vai ver os maiores gênios da humanidade, de forma natural, terminarem com a vida destruída. Einstein, fenômeno, a família não olhava na cara, os filhos odiavam ele. Tesla, gênio, terminou na extrema pobreza. Então a pessoa tinha muita inteligência para uma coisa e conhecimento, mas não tinha sabedoria. Presta atenção, você vai expandir o conhecimento e Deus vai te dar sabedoria para você viver bem em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque em todas as suas jornadas a nuvem vai te direcionar. Você não vai cair para dentro para empreender, para prosperar, para ganhar dinheiro e vai perder seu casamento. Você não vai largar a mão de ser usado por Deus na igreja porque você está trabalhando demais. Você está me ouvindo? Você que está me assistindo aí, ó. Não tem esse negócio de que está na correria, está trabalhando demais e por causa disso não dá para liderar, não dá para discipular, não dá para ser pastor. A não ser que você está fazendo mais que eu. Se você tem 6 empresas, porque hoje eu estou só com 5, estou abrindo na sexta. Se você tem mais empresa que eu, dá mais aula que eu, faz mais coisa que eu, talvez você não precisa fazer não. Mas se eu estou aqui sendo pastor, pastoreando, aconselhando, todo dia, eu aconselho todo dia, eu prego, eu estou aqui fazendo live, eu prego, eu viajo, para ser pastor. O ministério é a minha prioridade. Se eu estou fazendo, por que você não vai fazer? Eu sempre falo isso, eu creio que Deus me levantou como um sinal. Um sinal. Está olhando para o sinal, olha lá, o Rafael deu conta. Se ele consegue, eu faço também. Com a limitação que ele tem, ele faz, eu faço também. O Senhor vai me fortalecer, vai me dar sabedoria e eu vou adquirir conhecimento. A Bíblia fala, vai e vende tudo que tem e adquire conhecimento. Por que Deus falaria um negócio desse para você? É porque na hora que você adquirir conhecimento, você vai associar com a sabedoria que eu vou te dar. E você vai conquistar coisas muito maiores do que o que você tinha quando você foi adquirir o conhecimento. Amém, irmãos? Isso testificou no seu coração? Que chegou um tempo de você fazer o que você não estava fazendo? Estudar, crescer, acelerar. Mas você tem que estar olhando os sinais. Está aqui os sinais, eu estou te falando. Aí daqui 5 anos, essa é uma frase famosa do mundo, aí o povo está olhando. Daqui 5 anos você vai arrepender de não ter começado hoje. Mas não estou falando aqui para gerar condenação, para daqui 5 anos você ficar, se eu tivesse ouvido o pastor Rafael, você não tem que ouvir o Rafael não. Você tem que estar olhando para a nuvem. Se testifica no seu coração que a nuvem andou, então mete o pé no acelerador. O sinal ficou verde, bora acelerar. Esse é o convite que eu estou fazendo para você. Bora acelerar. Eita glória. Sentindo algo no meu coração aqui, vou lançar, primeira vez também que eu vou falar isso daqui. Eu não ia mexer com mentoria agora tão cedo não. Oh Deus, mas eu já falei, é porque eu já falei que eu vou fazer uma de graça, que é a Capacitando Vencedores, eu e mais 100 professores, nós vamos impactar 10 mil pessoas, vai começar em fevereiro. Mas eu sinto no meu coração, vou lançar uma outra também, mas vai ser só para quem está dentro do Clube do Resultado. Aí não vai ter que pagar mais nada para participar não, é só quem está lá no Clube do Resultado. Pastor, por que você está cobrando e por que você está restringindo a coisa assim? É porque está evidente, é a Bíblia que fala, você tem que vender o que você tem e adquirir conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento que vem de graça, você não valoriza. Não valoriza. Eu conheço muita gente que ganhou bolsa de estudo e nem lá foi. Ganhou ingresso para evento, para seminário, para palestra, para curso, nunca apareceu. Eu caí nessa burrice. Nas minhas 2 mentorias eu dei o acesso para um monte de gente. Teve 1 ou 2 que valorizou e assim assistiu as coisas. Os outros 95% nem apareceu, não deu as caras. Então por quê? Porque você tem que pagar. Quando você paga, você valoriza. E quanto mais caro, mais você valoriza. Você já viu alguém que foi fazer faculdade em Harvard, que vai custar em reais, algo em torno de 30 a 32 mil reais por mês, entre mensalidade, moradia, alimentação e tudo, para um brasileiro sair daqui e ir lá fazer faculdade e ele não aparecer na aula? Né? Esse cara vai valorizar. E se o pai ficar sabendo que ele não está indo, como diz o outro, tem vai azedar.
Mas quando é filho mimado, que pega os trem e não sabe o que custa, não valoriza. Então eu cobro por causa disso, para que você dê valor, porque o que está lá tem muito valor. E inclusive eu vou aumentar 5 vezes essa semana, ficar 5 vezes mais caro. Então seja inteligente, adquira conhecimento, porque Deus já está te dando sabedoria, a nuvem está andando e você vai prosperar como nunca antes. Mas não é numa área da sua vida, é em todas as suas jornadas. Em todas as áreas da sua vida. No discipulado, nos seus relacionamentos, na sua saúde, em tudo. Deus vai te prosperar, amém? Fique em pé, deixa eu orar por você, finalizando, me perdoem, passei do horário de novo, mas o Senhor vai me ajudar, eu não vou continuar pecando não. Mas feche seus olhos, deixa eu orar para que você tenha olhos para ver. Pastor, quem que pode perder o mover? É quem não conseguiu ver a nuvem movendo. Os cegos espirituais são os mais amaldiçoados. Por quê? Porque o ímpio, ele tem maldição, na vida do ímpio tem maldição. Qual que é a pior maldição na vida do ímpio? Você acha que é ir para o inferno, né? Não é não, é não estar vendo a nuvem. A nuvem moveu. Eu tinha que antes pagar pelo meu pecado, eu tinha que ir para o inferno. Mas a nuvem moveu, Deus mandou Jesus, ele já morreu. Eu tenho só agora que seguir a nuvem. E nesse caso a nuvem é Jesus. E aí o cego espiritual, ele não vê isso, ele vai para o inferno sem precisar ir. Era só ter seguido a nuvem, era só ter seguido Jesus. Mas ele não viu. Então não seja um cego espiritual. Não seja um cego. Veja a nuvem andando. A minha oração por você hoje vai ser só isso. Que você veja que a nuvem está andando. Que você veja que o tema da aceleração, essas lives que eu estou fazendo, os eventos presenciais que voltaram, inclusive, está convidado hoje à noite, 19 horas no Bueno. Nós vamos entupir aquele lugar, você vai fazer network, você vai se conectar com todo mundo que está lá. Eu vou dar tempo no começo, tempo no final para network. Vou falar mais um pouco sobre isso depois. O tema hoje é acelerando o crescimento. Pastor, o crescimento pode ser acelerado? Claro que pode. E eu vou falar disso. Não vou dar um spoiler agora não, você vai ouvir hoje à noite lá. Então feche seus olhos, deixa eu orar por você. Papai, hoje eu sinto no meu espírito que o Senhor trouxe alguns ajustes na maneira de pensar. E que agora, cada um desses irmãos que assistiram essa live, que me ouviram, eles podem não estar inspirados, com vontade de orar em línguas, aquela coisa toda assim do mover do Espírito, como foi ontem. Mas eu creio que houve uma mudança agora na mente deles. Eles entenderam a necessidade deles ampliarem o conhecimento, porque o Senhor está enviando mais sabedoria, o Senhor está abrindo portas, o Senhor está trazendo coisas, ocasiões, oportunidades diante deles. E que eles, literalmente, eles não abram mão de nenhuma delas, que eles entrem em todas, que o Senhor testifique no coração deles, que eles vejam a nuvem se movendo em cada uma delas, que eles não entrem naquilo que a nuvem não está, que eles não entrem naquilo que seja uma proposta só para mudar o foco deles, mas que eles estejam olhando, que eles tenham olhos para ver o movimento da nuvem, que eles não percam o foco, que eles permaneçam olhando para ela e acelerados, quanto mais acelerados, mais focados eles estarão. E dessa forma, serão conduzidos em todas as suas jornadas. Eu abençoo cada área da vida desses irmãos agora. Eu declaro que sobre os relacionamentos, sobre o ministério, sobre o relacionamento com o Senhor, sobre as suas finanças, empreendedorismo, sonhos, os propósitos do Senhor, como eu disse ontem, os desígnios do Senhor para eles, em cada uma dessas áreas, dessas aventuras, dessas jornadas, eles serão conduzidos pela nuvem, não serão independentes, não farão o que querem, não vão para onde desejarem apenas e nem ficarão parados, seguirão a nuvem em todas as suas jornadas, em todas as suas aventuras, em todos os seus dias, em todas as áreas das suas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Estou esperando você, clubedoresultado.com. Hoje, 19 horas, Videira Bueno, cai para dentro, não perde não. E olha aqui, presta atenção, tem 178 pessoas, não sai ainda não. Eu vou dar uma missão para você, uma tarefa hoje. Ontem eu dei a tarefa de ver o filme e muita gente assistiu. Hoje eu vou dar uma tarefa para você. Ainda que pode ser que você vai querer me tacar pedra depois, mas a tarefa é, todos que estão nessa live, você não vai fazer a assinatura do Clube do Resultado apenas. Você vai perguntar para Deus se não é isso que você tem que dar de presente para alguém que você tem que presentear. Se você sentir que não é o Clube do Resultado, é um livro, é um outro curso, faça isso. Mas você não vai apenas se preocupar em estudar.
Você vai patrocinar o estudo de outros. Eu já ajudei muita gente a formar na faculdade, formar no cursão, CTL, seminário. Já paguei muita mensalidade em atraso de aluno para ele poder participar de formatura. Mas é muito, irmãos. E eu quero te falar, Deus vai te usar para capacitar outras pessoas. Você vai patrocinar o crescimento de outros, talvez de um filho, de um sobrinho, de um amigo, de um irmão. Você vai patrocinar o crescimento de outros. Então você vai orar hoje. A tarefa para você você vai orar. Não apenas para você entrar no clube do resultado, que eu acho que você não está nem cogitando de ficar de fora do negócio desse. Mas para você avaliar se você não vai dar ele de presente ou outra coisa. Vai pagar a faculdade para um sobrinho, para um primo, para um irmão. Alguma coisa você vai fazer. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. O filme de ontem, estão perguntando aqui, era o Forrest Gump. Depois você assiste e deixa Deus falar com você. Tamo junto, fica na paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.